E eu queria entender um pouco mais a fundo essa questão da política econômica, tão importante que de fato ela é. E ora a gente vê, quando o mercado reage muito negativamente, vem uma notícia, tanto do Haddad ou da Simone Tebet, prometendo corte, né? A gente viu isso lá atrás, quando teve um congelamento, enfim. E, de fato, na prática, a gente não vê especificamente nada. A política econômica, a gente sabe que uma política econômica crível, ela demanda aí muito mais do que palavras. O ministro Fernando Haddad está tentando convencer o Lula a conter essa dívida. O quanto que, na tua opinião, isso de fato é real, ou o quanto é possível, ou o quanto de fato isso está sendo usado ali só para acalmar um pouco o mercado? Claramente está sendo acalmado, está sendo usado para acalmar o mercado. Eles viram que o prêmio de risco das curvas futuras não param de subir. Estou olhando agora aqui o dólar futuro batendo 5,70 e as curvas mais longas, muito próximo a 13% já, contando uma Selic. Então ela respirou na segunda-feira com aquela notícia de que o governo estariam dispostos a cortar os gastos de forma estrutural, sem dar, obviamente, nunca são dados concretos. Sempre vamos cortar. Mas o que de fato? Né? As palavras, elas causam um primeiro impacto emocional, o mercado reage àquilo, tanto é que logo depois, terça e hoje, quarta-feira, dólar para cima e curva de juros para cima. Alguém está mentindo. É óbvio que esse alguém é o governo, porque ele precisa, e ele sabe que ele precisa reagir quando o dólar vai para esses níveis, porque isso é inflacionário por natureza. Pois bem, então, para mim, é uma fala simplesmente de tentar acalmar os mercados que estão deixando de lado, digamos, aquelas infantilidade que a gente via em algum momento e percebendo que a matemática não pode ser relativizada. O endividamento público continua crescendo e isso é inflacionário porque a moeda perde valor ao longo do tempo. Então, isso fica muito claro. Na minha opinião, o governo fez 3 coisas importantes quando ele entrou de volta no poder, que justamente é o que faz ele correr como um cachorro atrás do rabo. Ele primeiro aprovou aquela PEC de 200 bilhões de reais logo nos primeiros dias. Depois ele mudou o piso de educação e saúde, que é atrelado à receita. Ele gasta mais, ele receita mais, ele gasta mais, porque a necessidade de receita aumenta, perdão, a necessidade de despesa aumenta porque ela está atrelada à receita. Então, quanto mais ele receitar e subir os impostos da gente, mais ele vai ter que gastar com educação e saúde. Portanto, as despesas crescem mais do que a receita. E também ele mudou novamente a regra do salário mínimo, atrelando um crescimento sem o devido aumento da produtividade a um aumento acima da inflação. Então, esses gastos, eles são explosivos. É uma matemática, gente. Não tem a ver com questão política ideológica, ser de esquerda, direita ou não acreditar no Estado. Tem a ver com simplesmente ser uma matemática. E aí, quando ele vê esse resultado, ele precisa tentar reagir. Mas de concreto, nada até o momento. Mas parece que, de fato, apesar dessa armadilha que ele criou para si próprio, nada adiantou. A gente vê o resultado das urnas com o PT enfraquecido e a desaprovação do governo voltando a aumentar, empatando, inclusive, com a aprovação, né? Um próprio importante membro do PT falou essa semana numa entrevista, se não me engano, o João Paulo Cunha, pode ter sido, em que ele falou, foi ele, né? Em que ele falou que não adianta mais economia dar resultados sólidos, que as pessoas não acreditam mais. Porque a verdade é que a informação está muito mais aberta. E a economia, ela está dando resultado pelo expansionismo fiscal. A gente já falou e está no site do IBGE, não sou eu falando, porque eu não tenho esse viés político-ideológico ao governo. O IBGE está falando. Os gastos estão crescendo, transfere renda para a família gasta. 2 contas importantes do PIB é gasto do governo e gastos das famílias. Crescem o PIB no curto prazo, só que esse fôlego simplesmente acaba. Então, o resultado está aí. A desaprovação cresce porque a inflação ela é muito mais real do que aquela que é anunciada. A gente já falou aqui sobre a metodologia do IPCA e as pessoas estão sentindo a dificuldade de fazer compra no final do mês. É uma realidade. A violência sobe, o nível de preço sobe porque a moeda perde valor, 5,70, como a gente acabou de falar, e o governo precisa, eu fiz um vídeo que está lá no meu Instagram, ainda não fiz no YouTube, mas sobre o leilão que o governo teve que fazer ontem de título público. Ele captou menos do que desejava a uma taxa muito maior, pressionando, obviamente, a sua dívida. O resultado está aí.